Gente, qual é o melhor lugar de você estar? Vou te dar 3 opções: em cima do monte, no vale ou no deserto. Vou repetir a pergunta, parece que vocês não me ouviram. Tenho que falar mais alto? Qual é o melhor lugar de estar? Em cima do monte, no vale ou no deserto? Aonde? Por quê? Por que no deserto? Hein, minha irmã, você que falou que nós estamos no deserto, por que no deserto é o melhor lugar? Vou contar para vocês. Eu estava indo para o Mar Morto com a nossa caravana, que todo ano eu vou para Israel, e quando nós estávamos no meio do deserto para começar a descer para o Mar Morto, o nosso guia, que é um judeu messiânico, ele mora em um kibbutz messiânico, né, no Yad Shemonah. E o Yad Shemonah é onde ficou a arca na casa de Obed-Edom. Então é um lugar assim extremamente profético. Eu morei 10 dias também nesse lugar, foi uma bênção. E eu sou muito amigo do Saulo, meu guia sempre em Israel. E ele, no meio do deserto, sem mais e sem menos, pergunta para mim assim: Coraiola, por que o deserto não produz nada? Eu olhei para o deserto. Se ele me perguntasse da floresta amazônica, eu sabia, né? Alguma coisa. Da Serra do Mar, da floresta da Serra do Mar, essas coisas a gente entende aqui, né? De rio, né? O que eles chamam de mar lá para nós aqui é córrego, de tanta água que a gente tem. Se fosse sobre isso, eu sabia, mas de deserto, eu disse para ele, não sei por que o deserto não produz nada. Ele disse, só por um fator, é a terra mais fértil que nós temos, é o deserto, só não produz nada porque não tem água, só porque não tem água. Ele virou para frente, continuamos a viagem, eu olhei para o deserto e o céu se abriu. E Deus começou a ministrar comigo. Aprenda uma coisa. Um dos motivos que eu sempre te levo para o deserto é porque o deserto não produz nada. Mas quando você entra no deserto, a fonte de águas vivas entra com você e o deserto vai produzir o que nunca produziu na vida. Então, por que Deus te leva para o deserto? Para que o deserto produza o que nunca antes produziu, porque você é fonte de águas vivas. Então, em vez de você ficar triste por causa do deserto, antes de você dizer assim, meu Deus, eu estou em um deserto, quando a gente entra no deserto, é hora de dar glória a Deus, porque 2 coisas podem acontecer no meio do deserto: você andar no sobrenatural ou você andar no sobrenatural, porque o deserto vai produzir o que nunca produziu. Vocês não ficaram muito alegres? Eu quero te falar que hoje o Senhor começa a brotar de você um avivamento. Já que estamos no deserto, vamos fazer o quê? Avivar. E como se aviva? É quando de dentro de você começa a sair o quê? Glória. Sai o quê? Glória. Sai o quê? Glória. Sai o quê? Sai o quê? Ontem eu te falei que tem um cálice dourado aí dentro, que está precisando transbordar, e esse cálice vai transbordar, amém?
e vai sair o quê? Glória, glória, glória do Senhor. Porque se nós estamos na Kabbalah Sukkot, vocês sabem o que é Kabbalah Sukkot? A recepção do Sukkot. Significa o quê? Que nós estamos para viver 7 dias surpreendentes de glória de Deus. Amém? Eu quero falar de um período, não quando foi criado a festa de Sukkot. Eu quero falar de quando foi esquecida a festa de Sukkot. Todo mundo fala nessa época sobre Levíticos, sobre como que foi criado, para que foi criado, o que acontece. Não, eu quero falar para vocês quando a festa tinha sumido. Quando não se comemorava mais tabernáculo. Que o povo esqueceu da festa, porque o povo esqueceu da palavra. Gente, a festa de tabernáculo, ela está ligada à palavra de Deus. Sabe por quê que uma grande maioria das igrejas evangélicas não comemora as festas bíblicas? Porque eles pensam que são festas judaicas, mas na verdade são festas bíblicas. Veja só, muitos comemoram o Natal, que é uma festa pagã, e deixam de comemorar uma festa bíblica. Páscoa, Shavuot, tabernáculo, e deixo de comemorar. Por que será? Diga para o teu irmão, porque a igreja foi para Roma, e Roma roubou o Shabat, e Roma roubou as festas bíblicas, e Roma roubou a essência da palavra, e Roma foi roubando tudo, inclusive introduziu a religiosidade. E nós fomos ficando o quê? Religiosos, em vez de ficar debaixo da paternidade de Deus. Gente, daí veio a reforma. Em 1500 parecia que tudo ia mudar. Parecia que Lutero ia trazer uma luz tremenda para a igreja. Mas Lutero era ligado a Roma, foi doutrinado por Roma. Na mente dele ainda tinha muita Roma, e ele não conseguiu romper com Roma, e traz uma reforma, quando na verdade a igreja precisava de uma restauração. Reforma é simples. O pastor decide pintar o púlpito da igreja e pinta agora de azul. Reformou. Restauração é voltar no original, é voltar na primeira parede, na primeira pintura. E a reforma, ela não teve fôlego para chegar ali. Só que diga para o teu irmão assim: meu irmão, você faz parte não de uma geração de reformista, mas de uma geração de restauradores. Nós estamos na face da terra neste tempo para restaurar o primitivo da palavra. Meu Deus, apóstolo, primitivo, nós estamos na época da internet, porque não tem como avançar se não voltarmos no original. Não adianta. Nós vamos viver de religiosidade, nós vamos viver de engano, nós vamos viver de mentira. Nós temos que voltar ao original. Sendo assim,
Eu quero mostrar para vocês como se volta ao original. Como que Israel novamente recuperou a palavra. E como que ele voltou a Sucote, a tabernáculos. E como que ele avivou. Vamos lá? Neemias capítulo 8. Eu sou apaixonado por esta palavra. Diga para o teu irmão assim, mas o mais importante é uma cabana. Meu Deus. Outra vez, o mais importante é uma cabana. Uma cabana? Não, gente. Dá para morar em uma casa bem feita. Dá para ter estabilidade na vida. É que ainda você não chegou aonde o Senhor quer que você chegue com tabernáculo. Tabernáculo não tem estrutura, tabernáculo não tem segurança, tabernáculo não tem absolutamente nada que possa te dar sustentação. Tabernáculo, você vê entre as palhas o céu, e se vier uma chuva, você vai tomar chuva. Gente, as pessoas não compreendem o que é tabernáculo. Eu compreendi, sabe por quê? Porque quando eu comecei a dizimar o meu tempo em cima do monte, de madrugada, vinha aquelas tempestades, aquela coisa terrível em Palma, gente, não chove no céu, é uma coisa impressionante. Não é uma tempestade, parece que o céu vai sumir ali. E eu em cima daquele monte, era raio, e era vendaval, e era tempestade, e eu ficava a madrugada inteira lavado, todo molhado. E eu perguntava para o Senhor assim, por que isso? E sabe o que ele me respondia? Sabe? Sim ou não? Nada. Outra vez subi o monte, 3 dias de jejum, de madrugada, horário do sono gostoso. Me lembro até hoje, tinha um burro perto do morro. Ele resolvia, na hora do sono mais gostoso, fazer aquele barulho de burro lá. E o som lá de baixo vinha para cima, me acordava. E eu perguntava, por que, Senhor? E Deus me dizia, nada. Isso é tabernáculo. Você não tem estrutura, você não tem segurança. É onde você aprende com Deus e aprende em Deus e começa a depender de Deus. Diga para o teu irmão assim, se prepara, porque hoje Deus vai ativar em você um avivamento. Ai, apóstolo, eu estou tão fraquinho, eu estou sem vontade de orar, de jejuar, eu estou sem vontade de fazer isso, não tenho vontade com você, então deita e morre já. É melhor morrer. Mas eu quero te falar que nesta noite o Senhor vai te avivar. Por quê? Porque não sobrará pedra sobre pedra. Diga para o teu irmão, hoje o apóstolo está bravo. Hoje o apóstolo está bravo. Não estou bravo. É porque eu sei o que Deus vai fazer com você. Neemias capítulo 8, verso 1. Vamos lá? Neemias, capítulo 8, verso 1. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdra, o escriba,
que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Primeira prova de um avivamento é o quê? É quando as pessoas ficam apaixonadas pela palavra de Deus. É tanta paixão que você pode começar às 6 da manhã até o meio-dia, ninguém quer ir no banheiro, ninguém quer se sentar, porque eles ficaram 6 horas de pé na Praça das Águas, na frente da Porta das Águas, e ali ouviram a palavra de Deus, apaixonados. Diga para o teu irmão, sabe por que você está friozinho? Por que você não sente o poder de Deus? Porque a tua paixão pela palavra se esfriou. Meu Deus, parece que o apóstolo acabou de ler na minha mente como eu estou. Não, é o Espírito que está me mostrando que você está frio, está gelado, está numa situação tão terrível que você quase morreu, mas hoje Ele vai te ressuscitar. Paixão pela palavra. Gente, aquelas horas diante da palavra foi como um grito do coração daquele povo: traga-nos a verdade. Traga-nos a verdade da palavra do Senhor. Gente, enquanto você não ficar apaixonado pela palavra, você ainda não está em um avivamento. Avivamento vem com a palavra. E a palavra eu leio querendo e eu leio não querendo. Eu estudo querendo e eu estudo não querendo. A palavra tem que ser como na praça da fonte das águas, tem que ser como a minha purificação. Como que você é purificado? Através das muitas águas da palavra. Às vezes chegam para mim assim: apóstolo, eu estou tão frio, eu estou não sei o quê. Eu só faço uma perguntinha, assim, eu só faço perguntinhas simples. Quantos capítulos da Bíblia você leu hoje? Ah, nenhum. Eu digo, então o teu problema não é outro do que falta de vergonha na cara. Por quê? Porque um cara que se diz crente e não lê a palavra é porque nunca foi crente, é um religioso. Diga para o teu irmão, a gente não deveria ter vindo no primeiro dia da festa. A gente tinha que esperar esse apóstolo ir embora, para a coisa ficar mais assim, porque ele veio muito violento. Não, gente, eu não tenho mais tempo de brincar com um crente que não quer compromisso. É ou não é? Chega para mim, apóstolo, eu estou passando uma situação financeira terrível. Eu faço 2 perguntinhas simples. Como está o teu dízimo? O cara quase desmaia. Faz uns 3 meses que está atrasado. E as primícias? Nunca entreguei primícias. Eu digo, sabe o que vai acontecer com você? Ele diz o quê? Vai morrer pobre e miserável.
Meu Deus, apóstolo, o senhor fala isso? Claro! Se o cara conhece a palavra e não obedece a palavra, é porque ele optou ser contra Deus. E quem está lutando contra Deus vai se dar como na vida? Mal. Diga para o teu irmão, se esperta. Você acha que você continuar pecando vai terminar bem? Você acha que continuar desobedecendo você vai terminar bem? Ai, porque eu vou para o céu. Você nem conhece o que desceu do céu, que dirá você ir para o céu. Gente, quero dar um aviso para vocês. A porta continua estreita e o céu não está em liquidação. Não tem promoção especial. Morre 3, vai 4. Não tem. O céu continua com a porta estreita. E a palavra é o primeiro avivamento que pode acontecer na vida de uma pessoa. Eu sou apaixonado por avivamento. Eu já fiz a rota dos avivamentos da Europa. Eu já fiz as rotas do avivamento dos Estados Unidos. Ainda me falta ir na Irlanda e na Escócia, porque em cada lugar de avivamento há um poço de unção remanescente, e eu sempre vou nesse lugar. E um dia eu estava em Londres, pregando numa igreja lá, e quando era umas 3 horas da manhã, estava na linha da casa do pastor, respondendo uns e-mails, e dali a pouco a cozinha foi invadida. Gente, sabe aquela espuma de expandir, que a gente põe no beiral de porta para segurar o caixilho ali, eu não sei o nome que vocês dão aqui? Parece que a cozinha encheu de espuma expandida. Peso, era uma pressão, era uma coisa tão forte que eu comecei a ser esmagado ali, sentado naquela cadeira. Não me restou outra coisa a não ser uma coisa: me jogar no chão. Porque quando a glória é muito forte, é melhor você se jogar no chão. Eu me joguei no chão e perguntei para o Senhor assim: que tu queres? E no meio daquela espuma expandida de glória, Deus fala comigo: você lembra que você me pediu que queria ir na capela de Moriá, em País de Gales? Você está pertinho dessa capela, vá lá. Gente, eu estou em Londres, eu estou a menos de 300 metros da capela Moriá, do País de Gales, que foi um dos maiores avivamentos que o mundo já viu. Eu aluguei um carro, mesmo com a direção invertida na Inglaterra, e fui. 10 horas da manhã eu chego na frente da capela. Gente, eu estudei o avivamento País de Gales. Eu sabia tudo o que aconteceu. Eu sabia como que Evans Robert trouxe aquele avivamento. Eu sabia como que ele deixou o avivamento. Eu sabia tudo. Mas aquela capela era algo significativo. Por quê? Porque 17 jovens, fazendo a oração mais básica que existe, trouxeram um avivamento para 5 continentes. Eles só oravam assim: vem Espírito. Evans Robert deixou o seminário, para ir para a Capela Moriá só para fazer essa oração: vem Espírito. Diga comigo: vem Espírito. Vem Espírito. Vem Espírito. Vem Espírito. Vem Espírito. Vem Espírito. Sinta o Espírito se expandindo dentro de você. Sinta o Espírito de Deus transbordando o copo dourado. Sinta o que começa a acontecer dentro de você. Vem Espírito. Vem Espírito. Vem Espírito. Pois daquele local
há 110 anos mais ou menos, aconteceu um avivamento tão violento, que esse avivamento chegou na China, chegou nos Estados Unidos, chegou na Austrália, chegou em todo o mundo, de tão forte. E agora eu estava naquele lugar onde aqueles 17 jovens oraram por um avivamento. Entro na porta, e quando eu entrei, tinha 12 pessoas lá dentro. E o pastor se animou, porque eles não recebiam visita há muito tempo, imagina, chegaram 5 pessoas de uma vez só, quase dobrou a igreja. E ele resolveu explicar naquele culto como foi o avivamento de País de Gales. Gente, mas eu não falo inglês. Mas a gente não precisa falar inglês, a gente entende do mesmo jeito. E eu ali, eu não queria saber o que ele estava falando, eu queria era receber o que eu estava recebendo naquele lugar. Era muito forte aquilo ali. Eu comecei a tremer de tão forte que era. E dali a pouco encerra o culto. Digo, não, alguma coisa tem que acontecer comigo aqui. Cheguei para a secretária da capela e disse assim: por acaso vocês não têm uma recordação da época do avivamento que a gente possa comprar? Ela olhou para mim, foi para trás da capela, abriu um armário feito todo de vidro, pegou um Novo Testamento, escrito na língua do País de Gales, que não é gaulês, é alguma coisa parecida com gaulês, chegou e me deu na minha mão. E ela disse: é um presente que eu estou te dando. Gente, quando eu peguei aquele Novo Testamento, de 100 e poucos anos, eu senti que Deus estava fazendo algo comigo, que na dimensão natural não dava para ver o que estava para acontecer. Eu vim embora para o Brasil. Quando eu chego em São Paulo, eu ligo para um amigo meu, para contar o que tinha acontecido. Ele disse: antes que você me fale qualquer coisa, tem um profeta aqui que quer falar com você. E o profeta chega e diz para mim assim: eu te levei naquele lugar para te entregar uma tocha de avivamento para as nações. Vocês sabem por que eu vim para a Lagoinha? Para dividir com vocês a tocha de avivamento para as nações. Ontem eu entreguei uma palavra para o pastor de vocês, e que vocês têm que já se acostumar, porque ele vai permanecer em Alagoinha por pouco tempo, porque ele não foi chamado só para ficar em uma igreja local, ele é um apóstolo de nações. Parece que vocês não gostaram muito. Vocês já estão muito adulto espiritualmente, já receberam demais para ficar dependendo de um homem só. Está na hora de vocês começarem a ir à fonte. Parece que vocês não me ouviram. Vocês deveriam estar dando glória a Deus. Quando os profetas iam lá na minha igreja, eles diziam assim: aproveita o pastor de vocês quando ele está aqui, porque vai chegar o tempo que vocês não vão ver ele durante 1 ano. E hoje eles vivem isso. Tem épocas que eu passo 3, 4 meses sem aparecer. E aonde que eu estou? Estou por aí, que nem o Espírito, porque a gente é levado pelo Espírito, aonde o vento vai, a gente vai. Amém? Eu perguntava para o Senhor: Senhor, por que você me trouxe para Alagoinhas?
Porque eu, antes de ser convidado, eu me anunciei que eu vinha. Cara metido não é fácil. Eu disse: gente, eu vou para Lagoinhas. E daí eu perguntei para o Senhor: mas por que você fez fazer essa besteira de dizer que eu ia para Lagoinhas? Ele disse: na hora certa, no momento certo, eu vou te mostrar o que você vai fazer lá. E hoje eu sei, eu vim aqui para hoje ativar em vocês o mesmo fogo que eu recebi para as nações, para que vocês invadam as nações e levem avivamento. Por isso, vocês têm que ser o quê? Apaixonado pela palavra. Não, eu estou lendo. Não, não é para ler, é para ser apaixonado. Apaixonado não vive na letra morta. Apaixonado vive na revelação da palavra. Eu tenho um amigo. Deixa eu continuar a história do profeta. E o profeta diz: foi entregue uma tocha de fogo para as nações. Eu disse: tá bom. E daí eu fui para o aeroporto para pegar outro voo. Todo mundo que chegava perto de mim começava a chorar. Eu digo: meu Deus, o que está acontecendo? E Deus disse: essa é a tocha acesa. Tem lugares que você vai, que as pessoas só de chegar perto de você já vão começar a chorar. O coração já vai aquebrantar. Elas não vão compreender o que acontece, mas você só tem que dizer: isto é o Espírito. Eu estava em Porto Velho e a minha maquininha de crédito acabou o papelzinho, e eu liguei para a Cielo para me trazer papel. E eles me mandam um motoboy para me entregar o papel. Quando eu abro a porta, ele começa a chorar. O que está acontecendo comigo? Você podia me explicar? Quando você abriu a porta, eu comecei a chorar. Eu digo: entra, entra. Isto é o Espírito. Diga para o teu irmão: isto é o Espírito. Que se chega nisto, que avivamento eu posso trazer, e como eu posso trazer esse nível de quebrantamento, de chorar na presença do Espírito. Ser apaixonado pela palavra. A primeira prova de um avivamento, quando uma pessoa fica o quê? Apaixonado. Gente, uma pregação sem revelação para mim não me causa absolutamente nada. Eu ouço e digo: mesmice do mesmo. A mesmice do mesmo. Mas quando uma pessoa vai lá nas dimensões e me traz uma revelação de algo tão poderoso, e eu sinto a unção, o poder e a presença, eu digo: meu Deus, hoje eu não vou caber dentro de mim. Isto é avivamento. É quando a palavra quase te tira de dentro do corpo. Isto é avivamento. Apóstolo, eu nunca senti isso. Pois então chegou o dia. Hoje chegou o dia de você ser ativado nessa dimensão de paixão pela palavra. Amém? Segunda prova de avivamento. Antes disso, eu ia começar a falar sobre um amigo que eu tenho, apóstolo Aloísio, do Rio de Janeiro. E o Aloísio pregou em várias nações. E ele me contou um caso da África do Sul. Foi pregar na África do Sul, e quando chegou lá para pregar, ele notou que os diáconos, todos usavam lança na igreja. E ele se incomodou. Aqui tem diácono? Já imaginou? Diáconos e diáconos. Já imaginou, pastor? Você dá uma lança para cada um.
todos os diáconos e diáconas tinham lança. E daí ele, curioso, foi perguntar para o pastor: pastor, aqui o local é muito perigoso, que durante o culto os diáconos e as diáconas ficam com lança na mão. Ele disse: não, meu irmão, você tem que compreender que a maioria deste povo que está aqui viajou 7 a 8 horas a pé, de madrugada saíram de casa, e o nosso culto começa de manhã e vai até de tarde, e eles se sentem cansados durante o dia, mas como eles não querem perder absolutamente nada da palavra, eles disseram que nós tínhamos que fazer alguma coisa para que eles não dormissem de cansaço. Então o diácono, quando vê que um vai dormir, chega lá e com a lança dá uma cutucada e acorda o cara. Eu te pergunto, a tua paixão pela palavra chega nisso? Sim ou não? Eu estou falando de avivamento. Avivamento é isso, a pessoa não quer perder nada. Avivamento, eu quero tanto conhecer a palavra, que nem o sono pode me atrapalhar, nem o cansaço pode me atrapalhar, nem as visitas podem me segurar, nem um programa pode me segurar. Sabe por quê? Porque eu quero conhecer a palavra. Gente, quando eu me converti, eu li a palavra assim, que eu não parava. Eu dizia: meu Deus do céu, quanto tempo, e eu não conheço, porque eu tinha uma preocupação. Eu digo: eu sei que eu vou ser pregador, mas como que eu vou pregar se eu não sei a palavra? E Deus disse: fique tranquilo, disso eu cuido. E daí eu já veio uma paixão tão grande pela palavra, que eu não conseguia e não resistia a ficar lendo a Bíblia o tempo todo. Eu ia para o escritório, lia a Bíblia, eu estava no ônibus, lia a Bíblia, eu viajava no avião, eu estava lendo a Bíblia, todo momento eu estava lendo a Bíblia. Sabe por quê? Porque eu não conhecia. E hoje eu sei a palavra. A Marili me pergunta muito assim: por que eu fico tão em silêncio? Quieto. Tem dias que eu passo o dia inteiro sem falar nada. Eu estou meditando. Por quê? Porque a palavra não basta ler. Você tem que estudar e tem que meditar. Eu faço que nem o boi. Nos dias que eu estou em silêncio, nos momentos que eu estou em silêncio, eu estou ruminando a palavra. É isso que eu quero despertar nesta noite em você. Uma paixão tão grande pela palavra, que você fique impactado com um versículo, uma semana, de tão forte que vai ser a palavra na tua vida. Amém? Amém. Meus amados, segunda prova de reavivamento, ou de avivamento, está em Neemias capítulo 8, verso 6. Olha o que diz a palavra: e Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. Mas antes de ler, diga comigo assim: mas o mais importante é uma cabana. Não, mas apóstolo, por que o senhor está me falando uma coisa dessa? O senhor está me falando da palavra, e daí o senhor para tudo para dizer: o mais importante é uma cabana. Porque o mais importante é uma cabana, eu vou te explicar por quê. Só diga: o mais importante é uma cabana. Neemias capítulo 8, verso 6. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus,
E todo o povo respondeu: amém, amém. Levantando as suas mãos, e inclinaram suas cabeças, e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E Jesua, Dani, Seribias, Jamim, Acube, Saftai, Rodias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabede, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram o livro na lei de Deus, e clamando, e explicando, e declarando sentido, faziam que lendo se estendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdra, o escriba, e os levitas que ensinaram o povo, disseram a todo o povo: este é dia do quê? Consagrado ao Senhor vosso Deus. Então, não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra de Deus. Segunda prova de avivamento: você não é só apaixonado pela palavra, você é o quê? Quebrantado pela palavra. Eu pergunto: você tem chorado pela palavra? Não, apóstolo, espera aí. O Senhor está me trazendo uma palavra que eu nunca tinha ouvido isso. Como assim chorar pela palavra? A palavra é tão verdadeira, a palavra é tão forte, a palavra é uma espada tão tremenda, que você não consegue ficar sem chorar. Isto é avivamento. O grande problema que a igreja tem vivido, os 4 M's: o mover de Deus, o movimento, o monumento e a morte. Porque no mover de Deus vira muito mais show, espetáculo e para agradar o homem, e na verdade o mover vai embora e fica o quê? O movimento. O homem tentando reproduzir o que é mover de Deus. Qual é o próximo passo que vai passar? Virar monumento. Daqui 10 anos, daqui 8 anos, daqui 7 anos, ninguém mais tem testemunho para contar. Por quê? Virou monumento, virou história. E infelizmente chega-se a morte. Eu cheguei em um lugar onde a morte chegou. Eu fui na Capela Moriá, e eu sei o que foi o avivamento e o que é hoje. 12 pessoas dentro da igreja, velhos. Por quê? Porque perderam o mover de Deus, perderam a visitação, perderam aquilo que Deus queria fazer. Por isso que eu quero avisar para vocês: Lagoinha está no rumo de Deus. Não percam a visitação de Deus, porque Deus está entregando para vocês um avivamento. Não, gente, com esse amém de vocês deveriam ir embora. Vocês não compreenderam o que eu estou falando. Vocês vão ser apinhados em um avivamento que tem muitos de vocês que não vão querer nem ir trabalhar, só querem vir para a igreja. Vocês não estão acreditando em mim. Tem muitos de vocês que vão dizer: o que eu fiquei louco, o que está acontecendo comigo? Não, você não ficou louco, você está num grande mover de Deus, num grande mover de Deus, num grande avivamento, que você não tem mais controle.
Sabe por quê? Porque vai acontecer, vem Espírito. Vai acontecer o quê? Vem Espírito. O povo chorava só de ouvir a palavra. Presta atenção no que eu vou te falar. Tem cultos que vocês vão viver, que vocês nem vão pregar a palavra, porque ninguém vai conseguir falar, só vai conseguir chorar. Helder, acho que eu vou embora. Esse povo não está compreendendo o que Deus quer fazer. O que você acha? Encerro por aqui? Não. Será que eu vou até o fim? Vai. Será que vale a pena ir até o fim? Vai. Diga para o teu irmão, se prepara, meu irmão. Você vai errar até o rumo de casa. A coisa com Deus é tão séria que a gente aparece em casa 3, 4 dias depois e nem sabe para onde veio. E vão te perguntar, da onde você está vindo? Do céu, porque eu fui arrebatado. Gente, não se fala mais dessas coisas. Eu quero te falar que Deus continua o mesmo. O que era, o que é e o que vai ser é forte de Deus. Eu estou te anunciando um avivamento. Daí você me pergunte para mim, apóstolo, o que o senhor veio fazer em Alagoinha? Vim atrás de um coração. Eu só estou atrás de um coração. Não preciso 2, um que ouvi estas palavras que eu entreguei, a lei dos 2 altares, a alma prostituta e as 5 provas de avivamento. Se um coração entendeu o que eu vim fazer, nunca mais Alagoinhas vai ser a mesma. Amém. Presta bem atenção no que eu estou falando. Eu vim anunciar um avivamento. Hoje eu vou pegar aquela tocha que eu recebi na Capela Moriá. Eu vou receber o fogo que eu recebi na ilha de Patmos e eu vou passar para vocês. Amém. Eu vou ativar em você. Amém. Nós vamos fazer no final um corredor de fogo. Amém. E se prepara, porque vai incendiar. Nunca mais você vai ser o mesmo. Amém? Não, com esse amenzinho aí não vai acontecer nada. A gente precisava chamar o bombeiro. Por sinal, hoje o Senhor me deu um sinal profético. Eu estava na janela do hotel, dali a pouco vinha vindo o bombeiro. Uau, 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 uau. Esse era o sinal, para me mostrar que hoje ele vai derramar fogo. Já avisa aí pelo WhatsApp, para a cidade não se preocupar. Não precisa mandar o bombeiro, porque é fogo do céu. Amém? Então, o que acontece quando a palavra te traz quebrantamento? O quê? Vem o arrependimento. Amém? Então, terceiro sinal de reavivamento, Neemias capítulo 8, verso 10. Mas diz para o teu irmão, mas o mais importante é uma cabana. O que é o mais importante? Uma cabana. Neemias capítulo 8, verso 10, diz assim: disse-lhe mais: ide, comei as gorduras
e bebei as doçuras. Hoje eu falei para Marili, eu peguei uma Fanta laranja. Pior do que a Fanta laranja, só uma Fanta uva, de tão doce que é. Eu digo, Marili, hoje eu estou em festa. Por quê? Porque nas festas a gente come carne com gordura e bebidas doces. Está aqui, ó. Está aqui para não me deixar sem amparo bíblico. Entendeu? Já sei que o pastor mandou preparar uma picanha para mim, com muita gordura. Vai ter a picanha mesmo? Meu Deus! Depende do horário, nós não temos horário, pastor. Tudo pode acontecer hoje. Gente, verso 10: disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este é dia consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Hoje é dia de alegria. Amém? É dia de celebração. Avivamento é momento que nos traz a alegria, a celebração. É dia de dançar. Eu acho gozado esses baianos, né? Eu pensei que ia chegar aqui todo mundo dançando e pá e tal. Não, todo mundo ali na cadeira, parece que está grudado com alguma coisa aí. Não sai da cadeira, uma música. Já imaginou um reggae? Não, ali parado. Gente, vocês são baianos mesmo? Sim ou não? Eu lá de Curitiba, do Paraná, tudo bem ser duro do pé. Mas vocês, gente, pelo amor de Deus. Hoje é dia de celebração. Por quê? Por causa da palavra. Nós não estamos celebrando qualquer coisa. Nós estamos celebrando que o Deus Todo-Poderoso, aquele que não precisava fazer o que fez, Ele instituiu a sua palavra, entregou a Torá, para que nós o conhecêssemos verdadeiramente. Hoje é dia de celebração. Uma das coisas que você tem que saber é o seguinte: em qualquer lugar que o amor de Deus e o amor à palavra de Deus se estabelece, gera arrependimento, mas gera o quê? Celebração e alegria. Amém? Comigo então. Primeira prova de avivamento, paixão pela palavra. Segunda prova de avivamento, quebrantamento e arrependimento. Terceira prova de avivamento, celebração e alegria. Amém? Mas o mais importante é o quê? O que é mais importante? Muito bem. Quarta prova de avivamento, Neemias capítulo 8, verso 13, diz assim: e no dia seguinte, ajuntaram-se os chefes dos pais de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, a Esdra, o escriba, e isto atentaram na palavra da lei. Olha, gente, olha o que aconteceu. Eles atentaram na palavra de Deus. O que eles vão descobrir, gente? O que eles vão descobrir? Que o mais importante é a cabana. Diga para o teu irmão: eu já descobri. Eu só estou aqui hoje
porque eu já descobri que o mais importante é Sukkot. E chegaram e acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas, na solenidade da festa do 7º mês. Por que no 7º mês? Porque o calendário que se segue aqui é o calendário que começa em 1º de Nissan. É o calendário bíblico. Não é o calendário lunar, né? Não, o judaico. É o que começa em Nissan. Então nós estamos no 7º mês. Compreenderam agora? Então o que o povo descobriu? O que eu estou falando desde o início. O mais importante é a cabana. Eles descobriram na palavra e assim publicaram e fizeram passar pregão por todas as cidades e em Jerusalém dizendo: saia ao monte e trazei ramos de oliveira e ramos de zabujeiros, ramos de murta, ramos de palmeira, ramos de árvores espessas para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo e trouxeram e fizeram para si cabanas, um no seu terraço, nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça da porta das águas, na praça da porta de Efraim, e toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué. Gente, o povo tinha perdido a palavra. Diga para o teu irmão: ei, hoje é o primeiro dia das cabanas. Sabe por quê? Porque Deus está te avivando para a palavra. Desde Josué o povo não obedecia à palavra. Não adianta você vir me falar que é salvo, não adianta você vir me dizer que o teu nome está escrito no livro da vida, não adianta você falar um monte de perfumaria para mim. O que eu tenho que saber de você é se você conhece a palavra. O evangelho ficou raso e barato. E qualquer um acha que levanta a mão e diz que Jesus é Senhor, está salvo. Quem quer descobrir aqui se é salvo ou não? Querem ou não? Há um testinho rápido para você saber se é salvo ou não é salvo. Querem ou não querem? Diga para o teu irmão assim: eu acho melhor ele fazer isso na volta. Se um dia ele voltar aqui, ele faz isso. Porque se ele fizer hoje é dia de festa, eu vou ficar triste. Ou vocês querem que eu faça? Sim ou não? Sim. É simples. Marcos 16:15 diz assim: e aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. E estes sinais, diga comigo, e estes sinais acompanham os salvos, os que creem: expulsarão demônios, curarão enfermos, tomarão veneno e mal nenhum lhe fará, pisarão em cobras e escorpiões e falarão novas línguas. Então o salvo que crê tem 5 sinais. Quais os sinais? Expulsam demônios, curam enfermos, tomam veneno e não lhe faz mal,
Por isso que eu tomo Coca-Cola. E hoje eu tomei Fanta. Falam novas línguas. Qual é o que eu esqueci aí? Piso em cobras e escorpiões. Amém? Então, para você testar se você é salvo, é simples. Hoje é dia 20 de setembro, certo? De 1º de janeiro deste ano até hoje, quantos demônios você expulsou? Tá bom, vou aliviar um pouquinho. Quantos enfermos foram curados através de você? Não sei por que um silêncio invadiu este lugar. Você fala em línguas? Viu como a coisa começou a ralhar? E vocês têm sorte, porque em outras igrejas eu mando ficar de pé. E daí, cada coisa que eu vou falando, a pessoa que não fez nesse tempo vai sentando. E sabe a que conclusão que nós chegamos? Que dentro das igrejas nós temos 10 a 20 pessoas salvas. As outras ainda não conheceram a Deus. Apóstolo, mas hoje é dia de festa, como que o senhor me fala uma coisa dessa? Porque senão de festa em festa, e você ainda vai morar no inferno, cantando hinos e indo para o inferno. Por quê? Porque quem é salvo tem sinais, quem crê tem sinais. Se você não consegue ser visto em Alagoinha com os sinais do céu, é porque infelizmente você se convenceu, infelizmente você foi domesticado, mas você não conhece a Deus, porque quem conhece a Deus tem sinais. Diga para o teu irmão, eu não te falei que a gente não deveria ter vindo no primeiro dia da festa? Convido esse cara aí para azedar a festa. Não, gente. Eu quero que realmente você não tenha um dia de festa, você não tenha 7 dias de festa, mas você viva em Sucote a tua vida inteira. Porque o mais importante é a cabana. Diga para o teu irmão, graças a Deus, que o apóstolo está chegando no final da palavra. Eu quero te falar que Sucate, ou Sucote no coletivo, significa que nós somos estrangeiros na terra e que a nossa vida é passageira, porque nós, na verdade, não somos cidadãos desta nação, deste país, desta terra. Nós somos cidadãos do céu. Como cidadão do céu, você não pode ficar envolvido com o que o mundo tem para te oferecer. Por isso que a cabana é a mais importante. Em 7 dias, as palhas vão se secar. E é como é o ciclo da tua vida. Você vai secando, secando, secando e chega ao final. Por quê? Porque a nossa permanência na terra é passageira. Diga, eu sou estrangeiro na terra. É isto que você tem que compreender da festa de tabernáculo. Nós estamos comemorando que o nosso tempo na terra
está chegando ao fim. Alguns chegam antes e outros chegam um pouquinho depois, mas nós estamos passando e chegando ao final. A cabana, ela lembra para que nós nos abstenhamos de toda a concupiscência da carne. Por isso que o avivamento traz o quê? Arrependimento. Tem gente dentro da igreja que me diz que é crente. Eu não sei como que um crente pode abrir um site pornográfico. Pode? O que vocês acham? E por que abre? Eu não sei como que uma pessoa se diz crente e continua se masturbando. Eu não sei como que um casal de crente me diz que é crente, vem para o culto, é dizimista, é tudo, mas quando chega na hora do sexo, faz até sexo anal. Eu não sei como que uma pessoa se diz crente e é infiel, ladrão de Deus, nos dízimos e nas ofertas. Apocalipse não foi escrita para o mundo, Apocalipse foi escrito para a igreja. E lá no capítulo 21 de Apocalipse, diz assim: não entrarão no reino dos céus. Quem? Quem está no mundo? Não, crentes que estão dentro da igreja, que continuam praticando o quê? A mentira, a feitiçaria, a impureza sexual. Apocalipse foi escrito para a igreja, gente. O mundo já está no mundo. Eles não precisam estar dentro do que está na palavra, mas nós temos compromisso com a palavra. Então, a hora que você passa alguém para trás, a hora que você é desonesto no pagamento de alguma coisa, a hora que você não tem testemunho da palavra na tua vida, você é um aliado das trevas. E você traz as trevas para dentro da igreja, porque ela vem junto com você. E você põe toda a igreja em perigo. Sabe por quê? Porque as trevas são fáceis de serem contaminadas. Vocês viram essa pandemia? Você nem sabe de onde o vírus vem, nem sabe para onde ele vai. Assim também é a vida espiritual. Se eu não tiver compromisso com a palavra, em vez de eu viver um avivamento, sabe o que eu vou viver? Uma contaminação. Gente, eu sei o que eu estou falando, porque eu estou cansado de tirar crente de prisões espirituais. Não gente do mundo, crente. Fazem quase 20 anos que eu trabalho para a igreja, dentro da igreja, falando para crente. Eu não sou um evangelista, eu sou um apóstolo, e eu trabalho com a igreja. E sabe o que eu vejo na igreja? As trevas estão dentro da igreja. Por quê? Porque estamos cheios de crente, que se diz crente, mas estão até o talo de trevas, de pecado, de imundícia, de contaminação de Satanás. Eu não tenho como falar de uma cabana para você se não houver arrependimento. A primeira atitude em Neemias capítulo 9 é que o povo se separou, se santificou
e começou a confessar os seus pecados. Não existe tabernáculo sem arrependimento. Não existe tabernáculo sem confissão. Ai, apóstolo, eu pensei que só vinha para a festa. A festa é depois que você está vestido para a festa. Como que você quer entrar na festa com as vestimentas negras, todas sujas, sem condições de entrar numa festa? Sabe por que essa pregação é no primeiro dia? Porque quando você chegar no 7º, no 8º dia, você tem que pensar, olhando para aquelas palhas que estão secando, que a tua vida está indo, e você tem pouco tempo para se arrepender. Não existe avivamento sem santificação. A cabana, olhem para a cabana. A cabana é o lembrete para que a gente se afaste das concupiscências da carne. Diga para o teu irmão assim: meu irmão, para encerrar, a evidência final de um avivamento é a separação absoluta das coisas do mundo. Só existe avivamento se houver o quê? Rompimento total com as coisas do mundo. Por isso, antes de ministrarmos a unção, antes de nós ministrarmos o fogo, nós temos que fazer um momento de arrependimento. Não tem como você ir à mesa e desfrutar os banquetes da cabana. Não tem como você tabernacular com o Senhor com vestes impuras. Não tem como você vai na presença de Deus sujo. Hoje é dia de purificação. Hoje é dia de limpeza. Eu tanto gostaria de pregar hoje para vocês que vocês vão ganhar R$1 milhão, mas não é essa pregação que Deus me mandou fazer. Por mais que Ele queira te entregar R$1 milhão. Sabe o que Ele quer te entregar hoje? A alegria de entrar na cabana e dizer: graças a Deus, hoje eu posso celebrar, hoje eu posso comer as carnes gordas e as bebidas doces, hoje eu posso celebrar, porque hoje eu tenho uma verdadeira aliança com meu Deus. Eu quero te fazer um convite nesta noite. Nós temos que começar a festa bem. Você não tem como entrar em tabernáculos, na cabana, coisa mais importante que tem, e não estar preparado para entrar. Por isso, eu quero convidar toda a igreja que fique agora de pé. E aqueles que sentiram durante essa pregação que você tem que se desfazer de alguma coisa que ainda não condiz com alguém que vai entrar na cabana, que você vem entregar no altar. Tudo o que pertence para as trevas ainda na tua vida, você vai deixar neste altar, para nunca mais fazer o que você ainda está. Hoje, nós estamos refazendo uma aliança. Do quê? De santidade. Então eu gostaria que o louvor me ajudasse ali.
E eu queria te convidar, se você tem algo para entregar no altar, que você sabe que ainda compromete a tua vida espiritual, eu queria te convidar. O avivamento começa pelo arrependimento. E se você quer viver um avivamento, comece se arrependendo nesta noite. Por isso, saia do teu lugar. O sair do lugar é o romper. É o você dizer, eu estou deixando para trás tudo que eu fiz até hoje, mas a partir de hoje eu estou fazendo uma aliança com Deus, para ser santo, para ser puro, para ser verdadeiramente filho, para poder habitar na cabana e poder desfrutar da presença de Deus.